Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós e Tudo Mais. Eu sou a Francine. E eu sou a Vanessa. Somos duas amigas que resolveram abrir o microfone e falar sobre diversos assuntos. Assuntos estes que, por vezes, falamos no carro, em casa, entre amigos. Aqui não existem respostas prontas. Existem conversas de verdade, muita interação, boas risadas e, quem sabe, aquela reflexão que você estava precisando. E hoje vamos falar sobre o maior golpe que a humanidade já sofreu. A vida adulta. Quem nunca imaginou que aos 30, 40 anos estaria com tudo resolvido, em ordem, a vida financeira resolvida, casa, cachorro, filhos, enfim, dinheiro no bolso? Não, meu Deus! A verdade é que a vida adulta, né, Fran, é uma caixinha de surpresas. E, por vezes, chegamos nessa faixa etária aí, com tudo achando que está resolvido. Mas ninguém nos conta que ela vem acompanhada de boletos, de crises existenciais e também de muitas outras pendências. Exatamente. E para nós bater esse papo aqui hoje sobre esse assunto que eu tenho certeza que é do interesse de muitas pessoas, nós temos uma convidada para lá de especial. Ela é psicóloga Lucimara, mas nós gostamos de chamar ela de Lucy, porque carinhosamente chamamos ela de Lucy. Exatamente. E vamos passar para ela se apresentar, então, contar um pouquinho para nós da sua experiência, da sua vida. Então, Lucy, está contigo. Que honra estar aqui com vocês, gurias. Que honra estar aqui compartilhando desse chimarrão, desse bate-papo. E já falei para vocês, né, assim, que muito bacana, assim, esse projeto de vocês. Parabéns pela coragem, pela iniciativa. Então, eu sou a Lucimara, sou psicóloga, formada pela Universidade de Passo Fundo. Sou feliz por ser casada com o Álvaro e ter 2 filhos, a Alice e o Augusto. E sou ainda muito desejante, aos 43 anos de idade, né, de ter o meu consultório ainda mais consolidado, onde trabalho com crianças e adolescentes, e ainda desejante de cursar um mestrado. Olha só. Olha, viu? A gente nunca para, né? Não para. E aí, quando a gente começa a entrar e falar sobre esses assuntos, a gente fica pensando assim lá, que quando a gente tinha 18 ou 20 anos, como que a gente imaginava que ia ser a nossa vida de adulto, né? Como que a gente pensava que a gente ia estar pronto lá no final, quando a gente chegasse ao considerado adulto? E o que a gente acreditava que era dar certo na vida, né? O que nos surpreendeu positivamente no meio do caminho? O que aconteceu que nos surpreendeu? E também aquilo que ninguém nos avisou, né? E aí, puxando essa fala, eu tenho um exemplo comigo, Lucy, que hoje gostaria que você me desse uma luz, que não sou só eu que passo por isso. Que quando eu tinha meus 18 anos de idade, eu tinha muito resolvido na minha vida. E hoje eu vou contar um segredo. Que eu fiz vestibular e eu seria uma farmacêutica muito bem resolvida ou uma fisioterapeuta, porque eram as duas coisas que eu fiz vestibular. Na época, eu tinha isso definido, que era isso que eu queria para minha vida. E eu passei, fui fazer, então, a matrícula lá para me inscrever para a faculdade. E tive o primeiro empecilho da vida adulta, né? Não podia pagar e era de dia. Eu já trabalhava na época, então foi a primeira surpresa que eu tive lá com meus 18 anos. E aí, no meio disso, o que a gente faz? A gente tenta resolver algum problema na hora, porque a gente pensa assim, bom, tenho 18, vou ser isso e ponto. Mas aí eu me vi na situação de que, opa, não é bem assim, vamos reprogramar o caminho. Reprogramei, fui fazer administração, que era de noite, que eu conseguia pagar, e foi o que fez a minha vida profissional acontecer, porque através disso eu acabei entrando no banco, né? Depois disso eu tive a gravidez ali no meio do caminho. Então, para mim, Lúcia, eu tenho a impressão de que quando eu fiz 18 e tudo isso aconteceu, eu reprogramei a rota e segui. E aí eu liguei um piloto automático. E eu acho que isso é bem, assim, possível que tenha muita gente que esteja nos ouvindo que talvez esteja passando por isso. Que chegou na idade que acha que vai estar com a vida, ok, vou resolver minha vida daqui para frente, vou ser assim, vou ser uma
uma farmacêutica ou uma fisioterapeuta famosa. E não. E a vida simplesmente na hora lá fez eu mudar minha rota. É. Eu lembro que uns 18 anos, para mim, era aquele pensamento que, inclusive, os panambienses talvez vão se identificar, que é bem corriqueiro isso. O panambiense tem aquela ideia, assim, de fazer uma faculdade, se formar e ter uma casa, um carro. Para mim era isso. Então, com 30 anos, eu tinha uma expectativa de que seria mais ou menos por aí, né? Só que, assim, quanta coisa acontece no meio do caminho. Quantas coisas... O nosso pensamento muda, as nossas experiências nos levam, às vezes, para caminhos totalmente diferentes, né? Eu, por exemplo, relutava a vida inteira que não seria professora. Era o sonho da minha mãe e eu falava que esse era o sonho dela, não era o meu. E tive que andar por vários círculos, né? Fazer várias coisas para, no final, descobrir que realmente eu gosto de dar aula. Então, a vida tem disso, né? Que bom que a gente consegue chegar hoje, né? Eu com 36, entendendo isso como um crescimento, algo que foi necessário para que eu desenvolvesse essa percepção, então. E aí, Lucy? Então, nos fale. eu tava ouvindo vocês, eu tava pensando, né, gurias, assim, como a gente tem essa ideia de sustentar tudo aquilo que a gente tinha como um plano, né? Então, assim, eu tinha definido que ia ser isso que eu ia fazer para minha vida. Então, tudo aquilo que vem diferente nos pega muito de surpresa, assim. Eu costumo dizer que quando a gente tem 18 anos, a gente tem muitas certezas, né? Porque a gente prospecta o futuro. E esse é o momento de vida que a gente, de fato, tem muita certeza. A gente tem certeza do que vai ser. E aquela ideia de que a gente vai chegar lá nos 30, 40 anos e nós vamos estar com a vida resolvida, para mim, tem um significado do estar sem dúvidas, tudo certo, assim, eu não tenho mais dúvidas, eu já sei o que eu quero, eu já sei quem eu sou. O que a gente não imagina aos 18 anos é que para nós chegarmos a ter o que a gente vai prospectar, existem coisas que precisam ser feitas. Exato. Né? Então, não é uma virada de chave, assim, chegamos nos 30, 40 anos e estamos, pronto, era isso que eu tinha. E tem uma coisa também que a gente estava falando, que é da cultura. Então, é muito comum, por exemplo, que entre nós que crescemos aqui, a gente tenha, em função da nossa cultura, né, da comunidade que a gente vive, a ideia do, eu vou ser adulto que eu vou ser, que idade que eu vou casar, né? Que idade que eu vou ter filho, eu vou fazer faculdade, depois eu vou fazer tal coisa. Então, assim, e aí quando a gente chega lá nos 30, 40 anos, a gente já se dá conta de que, mas eu não fiz tudo que eu tinha feito, e agora? Então, tá errado, não alcancei, né? Então, tem um pouco disso também. Não, e eu fico pensando, assim, ouvindo essa tua fala, eu fico pensando, e por vezes, no meio do caminho, como aconteceu comigo, a gente também faz tudo diferente, tudo errado, né? Que seria uma coisa diferente, né? Olha, eu fui para fazer o vestibular, para então fazer a faculdade, para trabalhar, para construir minha vida profissional e pessoal. E no meio de tudo isso, eu me vi não podendo fazer o curso na época desejado. Tive uma gravidez no meio do caminho, na qual eu tive que abandonar os estudos lá pela frente, tive que voltar a trabalhar. Então, assim, fui organizando a minha vida com um piloto automático que precisou ser organizado. Mas eu preciso dizer, Lucy, que isso não tem um peso para mim. Eu hoje, quando eu volto volto lá nos meus 18 anos, eu consigo ter uma paz de que isso precisou ser feito naquele momento. Mas essa visão, Lucy, é muito engraçada, porque eu tenho isso hoje. Hoje, com 40 anos, eu tenho isso muito sólido na minha cabeça. Que eu vivi aquilo que precisava viver naquele momento. Para construir o que tem hoje. Exatamente. E que não necessariamente é o que tinha sido prospectado. Isso. E uma coisa que é legal também a gente pensar, assim, porque a gente vai pensar assim, nossa, mas tu tem 18 anos, então essa rigidez, essa certeza, que Deus não é legal. E é assim que tem que ser, porque isso nos dá a direção, né? Exatamente. Que é aquela ideia, né? Se isso. a gente não sabe para onde a gente quer ir, todos os caminhos servem. Isso, né? como dizia a nossa amiga Alice, né? Do País das Maravilhas. É isso aí. E aí eu acho que nesse momento da vida a gente para e pensa,
Lá não deu isso, eu vou tentar outra coisa, mas eu tenho um caminho, eu tenho uma direção a seguir, né? E acho que isso também vem muito sólido do que a gente, como pessoa, construiu até ali. E aí a gente vai construir a nossa vida dali em diante. A gente vai ser um adulto. Bom, eu cheguei ali com meus 18, eu vou pra frente, eu vou fazer como? Eu quero isso, isso e isso. Muito claro na minha cabeça. Mas pra não sofrer, né? Pra não passar sofrido. Imagina se eu ficasse toda essa vida amargurando que eu não pude fazer aquilo que eu queria fazer. Né? Então, eu acho que a gente tem essa história, assim, da gente poder escolher esse caminho, né, Lucy? E ser um adulto conforme a gente planeja ser. E ser um adulto também conforme as coisas vão podendo ser. Isso, sem né? se frustrar, né? Porque, assim, essa ideia da gente se preparar para adultecer, né? Bem, estar estabilizado. Ah, mas o que poderiam ter nos dito? Que a ideia é essa, assim, mas como ninguém nos avisou? O que podiam ter nos dito? E as pessoas vão nos dizendo coisas. Mas a gente não tem noção do que é se a gente não viver. A gente só vai ter ideia do que é ser adulto. E saber o que é possível alcançar, o que não é possível, o que é preciso fazer para alcançar tal coisa, vivendo. Vivendo o momento, né? Vivendo aquele momento. E por isso que acho que é tão difícil dar conselho para os mais jovens, né? E, Lucy, você como psicóloga, como explicar essa... por que a gente cresce achando que tem uma idade certa para que as coisas estejam tudo resolvidas? De onde vem isso? Eu penso que isso tem muito a ver com com o nosso imaginário, né? Com aquilo que a gente imagina. E volto a dizer assim, imaginário, desejo, sabe? Isso nos sustenta, porque é o desejo que nos move, né? É aquilo que a gente está tentando buscar, isso nos dá direção. Então, assim, essa ideia, por exemplo, quando a gente lá, do ângulo que a gente tava lá, quando a gente era criança, né? Antes a gente falava assim, dessa coisa, quando eu era criança. Quando a gente era criança, a gente olhava lá para os nossos pais, né? E a gente imaginava, olha lá, ele tem dinheiro para comprar as coisas. Isso, né? Olha, nossa, a Lúcia era dona do hotel. A gente tem aquela ideia de que, olha, eu vou chegar lá e eu vou ser... Isso. E sabe que, assim, no consultório, quando eu atendo os pais, assim, eu acho muito bacana, assim, fazer essa lembrança com os pais e com as crianças também, desse olhar de um dia eu vou ser um adulto assim. Isso. Porque é isso que a gente faz, né? Então, vem disso, vem dessa ideia de um dia eu vou ser um adulto assim. Esse é o nosso objetivo, é o que nos move, é o nosso ideal, né? E vem muito também da nossa cultura, né? Então, a nossa cultura, ela também tem nos dá algumas direções, assim, algumas dicas de como se deve ser. Isso. Né? Então, a gente vai indo nessa direção também, penso eu. Eu vejo muito isso, assim, inclusive, essa coisa, para mim, os 30 anos, mas pegava bastante, assim, tinha que estar com tudo praticamente encaminhado, pelo menos, né? E vem muito de casa, aquela coisa dos pais da gente dizerem, você tem que estudar, você tem que ter uma formação, aquela coisa que vem já deles para nós, culturalmente, né? Exatamente, o que culturalmente. Exato. E não é bem assim. Hoje tem gente com 30 anos que tá se descobrindo. A gente cresce pensando que tudo isso precisa fazer algum sentido, né? E que, na verdade, só vai mudar os problemas, porque as coisas continuam sem fazer alguns sentidos, outras fazem sentido e os problemas seguem, a vida adulta segue e a gente vai indo, né? Vai se adaptando àquele momento, né? Mas que é legal viver tudo isso, né? O que a Lucy disse, só se aprende vivendo. E é legal, eu acho que chegar assim nessa faixa de idade que nós estamos, né? Ver tudo que a gente já fez, as coisas que não deram certo, mas que a gente reinventou daqui a pouco. Eu continuo reinventando muita coisa, então é legal. Eu acho que é uma barca que vale a pena, né, entrar e seguir. Eu costumo dizer assim que o que nos leva muitas vezes também a ficar olhando para o futuro, assim, para o que vem depois. E que bom que a gente tem esse olhar para o que vem depois, né? Essa expectativa, assim, é porque se ocupar com hoje dá trabalho pra caramba.
né? Dá. Então, assim, Cansa, hoje, né? hoje cansa. Se ocupar com hoje, cansa. Às vezes a gente precisa justamente Isso. disso, assim, de poder pensar que vai chegar um dia que vai ser menos que difícil. Exatamente. Porque assim, ó, ser criança cansa. Ser adolescente cansa pra caramba. Adulto cansa. Então, assim, cansa. Então, se a gente começar a pensar, não, quando eu for. Agora a gente já tá lá. Quando eu for lá. Idoso? É bem idoso, no caso, né? Aham. uhum. Que E a daí gente tá entra longe aquilo, ainda. que daí entra aquela música que eu falei pra vocês do envelhecer. Isso, que nós, Do Arnaldo Antunes. ouvi, achei o máximo É a música. muito Exatamente, lindo, né? Eu não muito quero. lindo. Eu quero que me digam que eu sou uma velha gaga. Isso. Eu Eu quero viver pra poder saber como é que é envelhecer. Isso, como cada é que é estação envelhecer. bem Exatamente. vivida, inclusive. É aquela coisa, inclusive, assim, às vezes a gente deixa para depois, né? Ah, depois eu faço, depois eu sou muito contra isso. Tem que fazer agora. Por exemplo, as viagens, né? Por que deixar para viajar só quando tiver lá com, né, aposentado? Não, gente. Não, de forma alguma, sabe? Eu sou Mete o um tipo boleto de pessoa ali. que compra as coisas e sai usando da loja. Eu também. Eu não deixo nada pra Não, ninguém usar depois, não, né? Porque não. a gente não sabe. Não sabe. Então, e eu acho que isso também tem muito a ver com como a gente chegou até aqui, né? Uhum. Então, nossa, eu e o Isa, a gente curte cada segundo da nossa vida. Isso. Assim, e tudo a gente curte. A gente viaja, a gente vive o extremo da viagem. A gente vive tudo, o pré-viagem, a viagem, depois da viagem, tudo. A gente vai ficar com os filhos, a gente tenta curtir eles ao máximo. Nossa, eu tenho um filho jovem, né? Eu tenho um filho de 20 anos que tá nessa fase aí, gente. Que tá na faculdade, que hoje, graças a Deus, ama o que escolheu e pode fazer, né? E eu acho que nós, como pais, hoje a gente tenta criar uma geração que vem, assim, muito do que a gente não quer que eles passem, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa que eles passem por algumas coisas. Então, eu percebo claramente, assim, em mim e no Isa, a forma de criar os guris em relação, assim, a algumas coisas que a gente não tinha, que era mais escasso na nossa época, que era mais... E a gente tenta proporcionar para os guris, né? E aí eu olho para eles, aí um dia o Eduardo me deu, assim, um tapa na cara, como diz aquele, né? Que ele me disse, ele estava na piscina e nós conversando e brincando, e foi ali logo que ele fez 18 anos. E a gente tem um relacionamento muito legal com os nossos pais, que também são novos, então, conversando com eles, o Isaías olhou para ele e disse, bah, Eduardo, agora, bem-vindo à vida adulta, é isso, né? É amanhã levantar, pegar o boleto da faculdade, pagar e tal. E ele, dentro da piscina, bem acomodado, pegou o Rafael, com seus 10 anos, na época, 9 anos, e disse, ué, mas vocês não estão trabalhando para dar uma vida melhor para nós? E eu parei para pensar aquilo, eu disse, pois é nós que temos que ter essa responsabilidade de mostrar para eles como é ser a vida adulta. E aí, talvez, entra a questão de que, assim, né, Lucy? Não preciso pagar 100% a faculdade, eu posso fazer ele trabalhar meio turno para ele aprender como que funciona, dar valor para aquilo que ele tem. Então, essas coisas, assim, da nossa vida que eu precisei trabalhar e não pude escolher a profissão, não pude escolher a faculdade. O Eduardo pode escolher o que quer fazer, mas eu também posso hoje pedir para ele, em contrapartida, Claro. me ajudar de outras formas. Então, o amor que a gente recebeu dos nossos pais, infinitamente, a gente não vai saber medir. Mas os nossos pais não brincavam com nós, né? Mas eu não lembro de sair de férias no mês de julho com meus Não, pais. de Eles tinham que forma trabalhar. Mas, assim, sabe que eu fico pensando, assim, isso que tu tá falando, que como a gente percebe que são momentos da humanidade, né? Se a gente for pensar. Porque os nossos pais foram, né? Pessoas com seus 40 anos, com filhos para cuidar. E eles cuidaram do jeitinho deles, né? Com o que eles tinham, né? E essa crença, inclusive, assim, do que eu vou trabalhar para deixar para os meus filhos, é algo que era muito forte, assim, da geração anterior a nós, assim. Mas mais né? na relação financeira, eu acho, Financeiro, né? acho que mais sim. Mais a isso, né? Uhum. E, inclusive, assim, hoje, até essa ideia, por exemplo, de viajar. Por que hoje as pessoas viajam mais? Talvez hoje nós somos adultos que não se ocupam
tanto em juntar um valor para deixar para os filhos. Hoje a gente vive alguns momentos um pouco mais com eles, porque a gente faz um entendimento de que a gente pode estar em presença. Então, assim, são momentos... mas era errado. Não, eles estão fazendo o que eles podiam fazer. O que eles entenderam, o que eles entendiam, o que eles aprenderam, o que eles... E com certeza eles foram melhorando. Né? Então, assim, a ideia é que cada momento histórico a gente possa também ter um pouco mais de qualidade na infância, na adolescência e nessa adultez também, né? Olha, menos sobrecarregada, isso menos aí. cobrada Exato. também, sabe? Nossa, é isso aí. Exatamente isso, né? Eu É acho. isso aí. E vocês já perceberam que a vida muda e a gente muda também? Os gostos, né? Isso é bem interessante, assim. Eu vejo que hoje, pequenas coisas que lá atrás talvez não faziam muito sentido, para mim tem um significado absoluto, Enorme assim, sabe? hoje. Por exemplo, nós temos uma rotina lá em casa nas sextas-feiras, que é a pizza. A pizza da sexta-feira, nós três sentados à mesa, então, para conversar naquele momento ali, aquilo é sagrado, sabe? A pizza da sexta-feira é sagrada, ao redor da mesa, o João e eu tomamos um vinhozinho, o João Guilherme fica por ali, nós conversamos. E lá atrás, talvez com 18, 20, isso para mim seria fazia uma sentido. coisa... Né, ficar em casa numa sexta-feira à noite para comer pizza. Fazer nada. Exato. Fazer nada. Fazer nada. Que coisa bem boa. Isso me preocupa, porque isso é coisa da nossa idade. Sabe, não fazer nada. Exato. Então, como a gente vai mudando também, né, as nossas expectativas, perspectivas, enfim, os gostos. E retomando também, né? Isso. Algumas coisas que eu Isso. vejo, assim, as plantas. Mas gostar de plantas é coisa de velho, né? Você percebe que está envelhecendo quando você começa a gostar de plantas. Exato. E aí eu me dou conta que, na verdade, eu sempre gostei de plantas. Só que eu neguei há um tempo atrás. Isso. A gente até olhava. Não, mas como assim? Não, isso é coisa pra quê? Pra quando eu chegar Pra nos vó. 40. Cheguei nos 40, agora eu posso de fato assumir que eu gosto muito de plantas e das verdes. E das plantas tem cor, né? Exatamente. Das folhagens, né? Das folhagens. Vamos ter mais... a gente gosta das folhagens. Pois é, e aí, assim, essa das plantas eu também me pego muito nisso, porque a minha tia tinha o hábito de ter muitas plantas, e ela, minha nossa, as orquídeas dela. E ela queria me mostrar quando eu ia lá, e eu achava aquilo uma chatice. E hoje eu amo, também. sabe? Então, assim, mordi a língua, literalmente. E aí, tem uma questão aqui que é interessante. Conforme a gente amadurece, será que a gente vai ficando mais chata também? Mais chatos? Será que amadurecer tá ligado a isso de alguma forma? Porque eu vejo, pra mim, na minha opinião, parece que as coisas estão meio que interligadas, automaticamente. Por exemplo, se antes o barulho era uma coisa que eu achava o máximo som alto, hoje me incomoda profundamente. Isso é coisa de adulto? É coisa de adulto. Não, mas a gente fica chato e a gente vai percebendo com o tempo e que aquilo ali realmente é chato, mas que na época a gente achava que não era, né? Então tá tudo bem, A gente entende os a nossos gente pais entende. agora. E a gente vai tendo essas clarezas, assim, né? Mas ao mesmo tempo a gente também não quer ser ranzinza, né? Não quer ser velho ranzinza. Então a gente também vai levando, vai tirando, assim. Mas eu acho que é muito do colocar o peso sobre determinado momento, né? Então, assim, eu tenho um exemplo para mim, Fra, que isso para mim é muito forte. Eu tinha, logo que eu casei, assim, a gente morou com meus pais e a minha mãe vem de casa, minha avó era assim também, minha avó era, Deus o livre, não, graças a Deus, assim, eu aprendi muito com a minha avó, mas hoje ela não tá ouvindo, porque se ela tivesse ouvindo, certamente ela ligaria aqui e ia me corrigir, porque ela ia me chamar de, inclusive, relaxada. Que é a questão da louça depois do almoço. A minha avó e a minha mãe, elas têm... e é muito automático aquilo, sabe? Parece que se tu não terminou de dar a última... A pessoa tá dando a última garfada, assim, ó. Já estão recolhendo, e já tem que lavar, e já vão pra pia, e já tem que deixar tudo organizado, tudo pronto. E pra mim, eu construí que aquele é o momento que a gente tem que seguir a conversa, porque é ali que surgem as melhores conversas, ao redor da mesa. Então, pra mim, isso eu quebrei.
Isso pra mim é uma coisa que, cara, se a louça tiver que ficar até amanhã em cima da mesa, vai ficar. Eu vou ficar sentada conversando. Porque na minha cabeça, aquele momento não vai mais voltar. Então a louça pode esperar. Mas, e é uma coisa muito forte, que Deus o livre, minha avó, Deus o livre, e a minha mãe é uma pessoa que também é assim. E claro que ela tem milhões de qualidades, mas essa mãe, se puder tirar, vai te fazer um alívio na vida. Mas assim, que interessante isso que tu fala da louça, porque lá em casa, inclusive, a gente tem essa brincadeira, porque tu quebrou. Eu Nós lá em quebrei. casa, nós não quebramos. Ah, eu Lá em quebrei. casa, a gente- Eu lá em quebrei. casa, inclusive, a gente diz que a gente se dá conta de que a gente chegou no nível dos nossos pais. Isso. Porque a gente termina de almoçar e a primeira coisa que a gente quer ver é a A cozinha mesa limpa. Mas, gente, vai ficar ali. Mas eu tenho uma coisa que, assim, a cabeça... Parece que, assim, na minha cabeça tem que estar tudo em ordem, organizado. Que é uma Fora. extensão de mim, assim. Eu sou muito organizada, eu sou muito... Ficar. Depois. Isso eu não consegui desenvolver. E a minha avó era assim É, também. A eu minha avó consegui era quebrar. muito chata com limpeza, com organização. A minha mãe tem um pouquinho, mas ainda não é tanto. E eu, parece que eu encarnei a avó. Ela não, coitada, ela não existe mais, né? Ela já foi, enfim. Mas eu tenho Ela isso. também ligaria E eu aqui? preciso. Não, ela iria me elogiar. Ah, não, a Ela minha dizer, ia "Essa ligar e ia me pessoa xingar. minha", ela ia A dizer, minha de Deus, que relaxada, filha. Tu deveria ter lavado a louça depois do... eu sou muito Vó, assim. depois eu boto na máquina e tá tudo certo. É. Eu vou... Quando eu tenho visita lá em casa, aí não. Eu não gosto que ninguém lave louça na minha casa. Lá em casa, quem lava louça sou eu. E eu gosto de ter o momento, assim. Eu concordo contigo nesse aspecto, assim. Depois ficar na conversa. Sim. Nada de lavar louça. Porque lá na mãe era assim. As pessoas iam e... Com visita sem Ah, visita. visita e eu lavava junto pra louça. pia. Não, Não, isso visita aí. vai junto Não, lavar. Jamais, jamais, Pega o jamais. pano de prato aqui que eu vou lavando. Não, depois. eu lavo depois. Já aproveita e limpa a geladeira, tira Vai tudo. tirando fora. Mas não vou dormir sem lavar. Eu tenho comigo. Ah, não, E antes de aí dormir, sim. aquela coisa, organização da casa e até É. o João às vezes dá uma puxada ali, ó. É muita metodologia, é muita. É, não. Sabe? Tem que dar uma aliviada. Eu me autoavalio realmente que preciso melhorar Gurias, isso não parece, assim, pra vocês, assim, algo que eu chamaria de tolerância, assim. Parece que talvez a gente fique um pouquinho menos tolerante pra algumas coisas, sabe? Exatamente. Né? Porque parece que tem algumas coisas que a gente, e depois a gente não releva mais, assim. É. E tem algumas coisas que a gente fica menos tolerante pro barulho, pra organização, pra, né? Parece talvez um pouco Exato. isso, assim. É, e eu acho que assim, até vem a calhar com a nossa próxima questão, Uhum. que eu acho que é um tema assim que vai puxar um assunto mais forte, que é a questão de como equilibrar tudo isso. É. Como que a gente faz para equilibrar, Lucy, casa, filhos, autocuidado, né? Então, como a gente vai puxar isso pra gente equilibrar isso? Bom, eu entendi que não preciso lavar a louça logo depois do almoço quando eu tenho visita. Não que eu não, pelo amor de Deus, não me interprete mal, eu arrumo a casa depois do almoço. Sei, amiga. Mas essa questão assim, cara, eu vou botar lá na lava-louça, enquanto isso a gente tá ali, segue conversando. Claro. Mas é uma coisa muito particular de cada um, eu acho que isso vem a calhar. Mas como a gente vai fazer para equilibrar tudo isso? Como a gente vai equilibrar a Lucy psicóloga, a Lucy que tem os filhos, a Lucy que tem o Álvaro. Então, assim, como a Lucy vai equilibrar todos esses pratinhos, né? E principalmente a mulher, que acumula vários papéis, né? Eu já até no outro episódio eu comentei sobre isso, porque é um tema que para mim vem sempre muito... É algo que eu reflito muito. Como é que a mulher equilibra tudo isso, né? Mas, claro, aqui não só a mulher, o homem também, porque todos nós temos muitas... Eu costumo muitos dizer que afazeres. é equilibrar os pratinhos da vida, né? Isso. A gente tá ali com eles Isso. e talvez em algum momento a gente deixe cair alguns. É. E a gente precisa que alguns caia, que a gente vai lá, junta, organiza e vem de volta, né? Organiza eles novamente na nossa vida. Então, Lucy, essa organização de como a gente vai fazer para organizar o nosso dia a dia, para a gente ter esse cuidado, que não pese na nossa vida, né? A palavra certa acho que é isso. A palavra seria menos de culpa. culpa. Ou não sentir essa culpa. Como que a gente faz para equilibrar tudo isso, né? A pergunta que não tem resposta. Mas assim, sabe que eu tava pensando nessa questão também de ser mulher, né? E ser mulher também, não tirando o peso que
tenha também para os homens, né? A responsabilidade daqui a pouco que um homem possa sentir de estar nesse momento de vida, sustentando uma família, né? Então, tem tudo isso, assim. E a mulher tem todos esses aspectos, né? Essa maternagem, né? Esse dar a graça da casa, da família. Porque a mulher tem muito isso, né? Assim, e nós temos também uma questão que é estética. É claro que daqui a pouco não tá, que nem eu falei pra vocês, assim, não cabe daqui a pouco aprofundar. Isso é tema que caberia um outro podcast, sabe? Sim. É. Então, por exemplo, nós não vamos, o nosso cabelo branco não vai aparecer, né? Mas Embora eles daqui já a pouco aparecem. possa aparecer alguma coisa Embora aqui. daqui a pouco eles já estão aí, né? Mas assim, a gente tá sempre pintando. Os homens não têm isso, assim, então assim, mas mesmo o nosso rosto, então assim, esse não poder envelhecer, assim, a gente sente essa pressão. E eu me lembrei, não sei se vocês já devem ter visto aqueles vídeos que aparecem as pessoas, e eu vi isso de algumas mulheres, assim, mostrando como começam o dia. Daí começa o dia muito cedo, e já levanta, já faz lá os seus alongamentos, toma o seu café, e aí vai para atividade física, e aí volta. Daí começa a arrumar a casa. E aí vai aparecendo esses flashes, e aquilo é uma coisa um tanto quanto satisfatória, mas ao mesmo tempo tu pensa, nossa, mas se a pessoa faz, então é possível fazer, quem sabe eu possa fazer. Quem sabe eu consigo. E fica um pouco esse sentimento de, nossa, mas eu que não estou dando conta. Será? Né? Será que somos nós, de fato, que não estamos dando conta? Ou será que, de fato, ninguém dá conta? Né? Será que quem dá conta sabe que dá conta? Porque às vezes fica achando, inclusive, que não tá dando conta. Uma coisa que eu percebo muito, assim, é que nós, às vezes, não estamos onde a gente tá. Né? Então, a gente tá aqui, já está no trabalho, e a gente tá pensando, mas eu precisaria fazer mais em casa, eu precisaria estar mais presente em casa. Então, planejando coisas de casa. A gente tá em casa pensando, mas eu tinha que estar mais fazendo coisas do trabalho, né? Então, às vezes, a gente não tá tão inteiro nos lugares, assim, sabe? Então, assim, usufruindo mais da vida, daquele momento, né? Não que a gente seja caixinhas e que dê para desligar outras coisas, mas que a gente possa, de fato, contemplar os momentos, né? E às vezes eu penso que um pouco também se dá um pouco menos de importância, né? Porque às vezes assim, nossa, mas tudo depende de mim. Será? Né? Então, assim, claro que é importante que a gente tenha uma certa cobrança, porque a gente precisa poder saber que a gente está produzindo, isso nos faz vivos, né? Mas talvez estar mais e curtir mais os momentos, sabe? Usufruir mais dos momentos que a gente está vivendo, vai fazer com que a gente consiga aproveitar essas coisas. Porque a gente quer fazer 1000 coisas e, na verdade, faz tudo mais ou menos. Isso, não faz nada bem feito. Porque a gente tá pensando que a gente tá fazendo outras e outras e outras coisas. A gente tá deitado pensando que tem que fazer a oração, mas tá fazendo a lista do mercado no fundo do quarto. Sim. Isso. Né? Então, várias coisas assim que eu acho que a gente vai fazendo junto no automático, não percebe que tá fazendo, busca o filho na escola e sabe que isso é uma coisa que para mim me marca bastante, porque o Dudu, quando eu buscava, e o Rafa também, da mesma forma, eu buscava eles na escola e eu tinha o clichê, né? Oi, e aí, como tava a aula? E aí eles me respondiam, babem. E aquilo ficou babem, desde pequenininho, desde a creche. Então, mas aquilo era automático, eu não queria, na verdade, saber, eu só perguntava por perguntar, eu queria... Ele não ia me contar, né? Sim. Ai, mãe, aconteceu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não. Então, e aí a gente gravou daí, como é que tá? Babem. Ficou bonito. Mas e essas coisas, Lucy, a gente percebe assim, ó, que quando a gente vai envelhecendo, né? E hoje eu te digo que parece que com 40 anos teve uma luzinha que ligou lá para mim para algumas coisas, né? Entre elas fazer aquilo, ir em lugares, falar com pessoas que eu realmente quero, né? Então isso eu percebo que isso é muito adulto,
Uhum. E tô me sentindo muito, muito adulta por isso. Por conseguir dizer não. Ai, sim. E hoje até me chamou a atenção, Fran, que nas caixinhas que a gente abriu, tinha vários que falaram isso, né? Que colocaram lá sobre dizer não. Sobre ter paz em dizer não. Uhum. Né? E realmente é isso. A gente precisa ter paz em dizer não. Em dizer não quero ir. Em dizer não gosto. Em simplesmente não ir. E tu sabe que tem uma coisa que eu diria que vem talvez um pouco antes disso. E que eu acho que talvez faria bastante diferença nessa paz que a gente pudesse sentir nesse momento, que é a gente se conhecer um pouco mais. Exato. Né? A gente saber um pouco mais quem nós somos. E como tem sido desafiador, assim, difícil saber quais são, de fato, os nossos gostos, né? A partir da nossa vivência, da nossa vida, da nossa cultura, que vem lá da nossa casa, né? Do que a gente aprendeu, tudo isso está em nós, assim. Tá, mas o que a gente tá fazendo é reflexo do que eu acredito que eu devo ser, a partir do que eu aprendi com os meus pais. É uma escolha genuína minha, né? Então, quem que eu sou? Quais são os meus gostos? Quais são os meus desejos? Isso me serve? Isso não me serve? Então, talvez assim, ó, o fato da gente se conhecer um pouco mais pode ajudar um pouquinho a gente se sentir um pouco mais aliviado. Ainda mais hoje com redes sociais que tem, assim, uma enxurrada de coisas que tu pode fazer. Porque tu pode fazer yoga, tu pode fazer pilates, tu pode fazer musculação, tu pode fazer corrida, tu pode fazer... O tal do hot yoga agora, né? Então, Eu assim... nem sabia o que era, fui pesquisar, eu pensei, o que juntaram hot com yoga? Aí fui descobrir que é um yoga numa sala quente, e daí faz sauna, né? Pra que mais uma coisa? Tem muita coisa que tu pode ser, tem muita coisa que tu pode fazer. Então, assim, mas que tu é? Exatamente. Né? Você O gosta. que faz sentido pra ti? Né? O que te cai bem? E às vezes tem um pouco assim de voltar para si mesmo, né? Para tentar se entender melhor. Então, assim. realmente existe essa crise quando a gente chega assim numa certa idade que a gente começa a questionar algumas coisas. Existe isso, Lucy? E você se dão conta assim, de como as crises elas são importantes? Porque é na crise que a gente revê as coisas. Exato. Talvez esse seja um momento justamente de releitura, de rever as coisas. É releitura da vida, né? Eu acho que Isso. sim, para justamente daquele ponto ali, a partir do momento que, mas isso aqui não tá dando muito certo. Não, peraí, tá tudo meio confuso. Aí a gente pega, e volta para si. Para poder realmente, sabe aquela coisa meio deprimir assim mesmo, meio voltar pra dentro, se encolher um pouquinho para poder justamente, deixa eu dar uma olhada aqui como é que as coisas estão, para poder, então, Vamos assim, organizar-os divertidamente aí de volta? E até, inclusive, vem as prioridades, né? Eu penso nisso, assim, primeiro vem o que eu quero, então. Eu quero isso? Eu vou fazer. Realmente eu quero? Ok. Mas aí tem as prioridades. Pra mim, na minha vida. Tá, a minha família, o meu marido, o meu filho. Isso aqui vai atrapalhar a nossa convivência, a nossa rotina? Não, vou abrir mão, então. Não quero. Não Isso, quero, sabe? exatamente. Porque eu estabeleci nesse momento essa prioridade. O meu filho tá crescendo, daqui a pouco eu não pretendo ter mais. Vai crescer, sei lá, vai pra faculdade, vai morar fora. Eu penso nisso, sabe? Então, nesse momento, eu preciso priorizar essa convivência com ele. Né, com ele, com meu marido, a nossa vidinha ali. Então, as coisas que vêm, digamos que vêm junto, elas precisam se adequar a essa lista de prioridades. Depois, então, eu vou colocar energia nas outras, né? Tu sabe, Fran, que escrevendo, vindo, né, de viagem, e a gente roteirizou, pensou o que ia falar e tal, e no fim não sai nada do que tá no roteiro. Mas, enfim, a gente... Ficou melhor. Eu vinha digitando e escrevendo e conversando com Isa a respeito, e... Gente, como isso faz a gente pensar, né? Na nossa vida. Porque quando eu coloquei ali que nós tínhamos que relembrar alguns fatos, algumas coisas da nossa vida, eu comecei a relembrar. E aí entra a questão que eu te falei, que eu te disse antes. Eu disse, Lucy, eu não tenho um trauma por ter feito uma escolha lá no passado. Eu liguei um piloto automático, eu subi no barco, vamos lá, nós temos que ir para tal lugar, é isso que nós queremos. E fomos até
Aí, hoje, quando eu paro e olho e penso, assim, o que a gente viveu até aqui, tudo que a gente viveu, as coisas foram se encaixando e, gente, no meio de tudo isso tem turbulência, no meio de tudo isso tem muito desgaste, tem muita entrega, né? Tem muita escolha, né? E nessas escolhas, geralmente, elas são doloridas. É algo que a gente deixa de lado, que a gente deixa de fazer. E eu acho que quando a gente chega na vida adulta, então vamos lá, que com 40 a Fran vai chegar ainda, mas quando a gente chega ali, 35 mais, vamos dizer assim, a gente começa a botar na balança e começa a pensar, né? Começa a pensar naquilo tudo ali. E agora, mais ainda, porque aí tu pensa que nós estamos vivendo... Eu tenho um amigo que ele fala que a gente tá vivendo o segundo tempo agora. Opa! A gente tá vivendo, realmente, a gente tá vivendo o segundo tempo da vida. Quando eu fiz 40, surgiram vários dos meus amigos, eles foram bem, assim... esse meu amigo, ele sempre falou, né? Didático. Que ele, super didático. Ele sempre diz que a gente tá vivendo o segundo tempo. E eu tenho uma comadre que ela diz assim, agora tu vai viver as tardes. Tu viveu as manhãs até agora. Agora tu vai viver as tardes. Então, são coisas que a gente para pra pensar, realmente, né? E acho que faz parte dessa nova etapa da nossa vida, né? Esses pensar, essas coisas que começam a fazer sentido. Fran, por que nós tiramos do papel um projeto que talvez poderia ter acontecido há muito tempo atrás, mas porque era agora o momento de acontecer. Era agora o momento que nós estamos prontas para isso. Vamos amadurecer, vamos aprender, vamos trocar ideias com pessoas boas, mas era agora o momento de fazer. Né? Agora a gente está pronta para falar sobre isso. Então, chamar a Lucy, que foi minha amiga da infância. Foi minha amiga da infância, que brincávamos juntas. E hoje estamos aqui, conversando sobre a vida de adulto, né? Então... E é aquela coisa, assim, a gente não pode também estar se comparando, né? Cada uma de nós está vivendo talvez uma realidade diferente. E aí que entra a pergunta, Lucy. Como é que a gente... se livra dessa coisa de que daqui a pouco eu estou atrasada na vida, vendo a vida do outro, sabe? Se comparando, enfim. Como é que a gente lida com isso? Sabe que eu tava pensando assim, conforme fui escrevendo, né, algumas respostas, assim, a partir do roteiro que vocês tinham pensado, né, que eu falava assim que... Qual que é a ideia, assim, da gente ter uma vida pronta, né? Resolvida, assim. De ter, sei lá, uma carreira definida, né? Então, e na verdade vai ter, como eu citei, né? Vai ter pessoas que vão ter lá seus 40 anos de idade com a carreira toda construída, sei lá, desde a faculdade, estabilizada, e daqui a pouco, sei lá, surgiu alguma coisa, uma oportunidade, ou descobriu, ou um desejo, ou alguma coisa aconteceu na vida, e essa pessoa pode mudar completamente, né? Então, assim, claro que a gente entende que as coisas vão seguindo uma ordem, né? Vai naturalmente, que nem tu fala, né, Vanessa? Assim, as coisas foram acontecendo e foram sendo construídas. Mas nada impede de que hoje eu tenho uma situação tal e daqui a pouco isso mude. Então, as coisas podem ir mudando, as coisas não precisam ter essa rigidez. A gente sempre tem que pensar muito isso, assim, do quanto cada um de nós tem a sua história, né? O que dói em mim, o que é difícil em mim, não é difícil, talvez, para o outro, né? Então, cada um conhece a sua história, as suas habilidades, né? O que consegue fazer, o que dá conta de fazer. Exato. Sabe que lá em casa, hoje, eu estava falando com o Álvaro sobre... as realidades, por exemplo, que nós crescemos, né? Então, por exemplo, o Álvaro foi uma criança que cresceu tendo oportunidade de cursar música, ginástica, jogar aula de tênis. Eu não vivi isso, né? Na realidade que eu tinha quando eu era criança, eu não vivi essas experiências. Mas você jogava lá no campinho inclinado. Não, taco era perigoso. Taco não era a tua cara, tu era mais delicada. Eu jogava taco lá, não. Mas lá no campinho inclinado também vale. No campinho inclinado tu jogava. E justamente assim, são essas experiências que são únicas para cada um. Não tem como tu comparar as pessoas se cada um de nós viveu uma experiência diferente. Algumas coisas marcam mais, outras Exato. Tipo, enquanto o Álvaro tava fazendo ginástica lá em Porto Alegre, eu tava
jogando no campinho caído do bairro. Isso, correndo Então, atrás dos isso carqueiros. me formou, me fez ser quem eu sou. E nada se parece com a tua vivência, a tua Exatamente. vivência. Então, assim, não tem como a gente comparar, né? E claro, muita coisa vai depender do nosso esforço, né? Do quanto a gente apreendeu, né? Pôde apreender de conhecimento, de tolerância à frustração, respira fundo e vamos lá, vamos de novo. Isso aí. Né? Do quanto a gente precisa de mais tempo para se recuperar de uma ferida, né? Então, tudo isso vai depender, não tem como, é muito injusto a gente fazer qualquer tipo de comparação com qualquer outra pessoa, porque cada um vai ter a sua história, É isso aí. né? Exatamente. Tá, e vamos lá para um momento de descontração agora. Ai, meu Deus. Quando é que vocês perceberam, então, que vocês são adultas, que vocês se tornaram adultas? Eu, por exemplo, tenho que admitir que foi nas plantas ali, né? Opa, eu estou entrando na idade adulta, como é que é? No segundo tempo, quando eu comecei a apreciar demais as plantas. E aí? E vocês? Bah, eu tenho uma conversa que é bem de velha, assim. Sabe quando eu percebi que eu sou adulta? E daí eu olho para aquilo e eu penso, capaz, isso nem tá acontecendo. Quando eu olho as crianças, por exemplo, minha aia casou. Não dá, gente. Como que ela casou se ela foi minha aia ontem? Não tem como. É muito conversa de velho. Na minha época. Na minha época. E eu percebo que hoje eu olho para essas. Até hoje, vindo para cá, no salão, eu encontrei a menina que eu fiz os 15 anos. E ela me olhou e ela disse: olha, eu já vou fazer 18. Eu, capaz. Recém fiz a tua festa de 15, como assim? Para com isso. Então, para com isso, eu só pode estar louca. Então, assim, isso eu percebo que pra mim é muito forte isso. E é engraçado que nós estávamos no final de semana, eu e o Isa sentados, observando, escolhemos um restaurante, uma ruazinha assim, cheia de barzinhos pra sentar, né? Todos os barzinhos, a italiana tinha lá o casalzinho, na outra tinha não sei o quê, daí tinha o do sushi, daí tará. E aí, eu e o Isa fomos reto no bar, que estavam todos os cabeça branca. E aí, nós sentamos no bar. Tinha rock, que era, né, um rockzinho que a gente gosta. Tinha um rockzinho tocando. Todas as pessoas super felizes ali cantando. E aí, me chamou a atenção que a mesa ao lado era uma turma de amigos. Pelo que a gente observou, era um encontro da faculdade, da turma da faculdade. E eles começaram a falar, e aí, olha a conversa deles na mesa. Era um deles contando para o outro que tinha tomado uma cantada e que quando ele falou a idade, a pessoa disse, mas 40! E eu olhei pro Isa e disse, meu Deus, é nossa. É nossa. O pessoal tá chocado com o pessoal de 40, é nossa. E aí me chamou a atenção assim, porque eu pensei, cara, a gente vai buscando as nossas tribos daí, né? É, isso aí. Vai indo para as nossas tribos. Quem é a nossa tribo? É a tribo 30 mais, que senta ali, que vai sentar, que vai tomar uma coisinha, que não vai num show ficar de pé, que não gosta, não se cansa. Sentir prazer, né? E vai sentir prazer naquilo. E ser assim, Exatamente. né? Isso também nos dá um pouco de paz, assim. Isso aí. Eu acho que pra mim foi quando eu comecei, tipo assim, pagar as minhas contas, sabe? Isso me faz me sentir muito adulta. Eu pago as minhas contas. Ai. Realmente, pagar as contas é uma coisa de muito adulto. Como dizia a Pepa, né? Isso é muito isso é adulto. muito Isso é muito é legal isso. E as músicas também, nossa, eu me vejo muito assim. As nossas músicas eram bem melhores. Muito. Sempre. As nossas danças A eram bem melhores. geração Z que me perdoe, mas. Não, tu sabe que lá em casa a gente tem um dilema daí, porque os gostos musicais... Eu sou muito eclética. Eu gosto de tudo que é tipo de música, mas... O Isa já tem um gosto um pouco diferente, mas o Eduardo e o Rafa é completamente o oposto dos nossos gostos, né? E aí, o Eduardo arrumou uma namorada que tem o mesmo gosto musical que eu e o Isa. Ela gosta das bandas da nossa época. Daí, nós fomos pra praia e a gente disse, bota a tua playlist, Júlia. E ela botou. Cara, eu disse pra ela, viu? Tu tá com a tua data de nascimento errada? Não é possível. Eu sempre fui taxada. Tu nasceu no ano errado. E é verdade, porque eu sempre gostei de músicas, né? Rock mais antigo, assim, as bandas. Não, a gente tem... Shows, assim, eu vou nos shows das bandas que eu curtia muito quando era... As bandas que o meu pai gostava, na verdade. A verdade seja dita. Essa eu é uma tenho herança, muita influência né? isso, dos gostos do meu pai e dos meus tios. Que ali é ABBA, Titãs, o que mais?
Rolling Stones. Então, assim, vem deles e eu, né? E eu passo isso pro João Guilherme, porque eu vejo que ele tá indo pro mesmo rumo. Eu tentei, Fico mas feliz eu com não isso. fui feliz nessa Ah. inclusão das músicas. Não desista. Não vou desistir, porque agora eu tenho apoio. Não, e eu acho que assim, sabe, e eu penso que eu tive uma feliz surpresa quando eu pude levar os meus pais e os meus sogros no show do ABBA. Da que ABBA legal. Cover, que teve lá em Floripa, e foi muito legal É. ver eles curtindo e nós curtindo junto com eles naquele momento. Vivendo. Claro que o Rafa ficou sentado lá no canto e não curtiu, mas assim, faz parte, não era o gosto musical dele, mas foi uma experiência muito legal, Ai, assim, em é. relação à música e nós percebermos as gerações juntas naquele momento, né? E aí, Lucy, eu penso que talvez eles nunca iriam ir sozinhos, né? Sendo adultos iniciativa, resolvidos, eles não iriam. É. Porque daí isso vai para a fase mais assim, adulto ousado. Que daí a gente, né, não tem, a gente tem essa classificação dos adultos, né? O adulto premium e o adulto, né? Eu classifico assim, né? O Eduardo olha pra mim, eu digo pra ele, você é adulto, mas ele olha pra mim e diz, mãe, tu é adulto premium. Tem uma classificação de adultos ali. Eu agora em outubro, vou realizar mais um sonho, que era o sonho do meu pai, na verdade, que é assistir um show do Zé Ramalho. Ai, que E legal. vou levar o João Guilherme junto. Vai viver isso comigo, sabe? Então, e também tive essa possibilidade de levar o pai e a mãe num show dos Titãs, quando eles fizeram aquele reencontro agora, foi em 2023, eu acho. Tive a grata, como é que eu vou dizer? A felicidade de levar eles, então, pra curtir o show dos Titãs. Foi muito legal. Em família, assim. E o João Guilherme foi junto. Ai, que Pequenininho legal. ali, foi junto também, já viveu isso. Então, essas coisas não têm preço, né? Coisas que a vida adulta nos proporciona. O lado bom de ser adulto, né? Adulto premium. Isso aí. E aí, amiga, o que a Lucy falaria pra Lucy lá de 18 anos? A Lucy agora fala pra Lucy lá dos 18 anos. Aperta o cinto. Aperta o cinto. A gente não tem ideia do que a gente vai viver, né? Então, assim, assim, e eu falo bem pessoalmente mesmo, assim. Tantas coisas que foram acontecendo, né, pra vida da Lucimar, assim, que foi, tipo assim, nossa, quando que eu ia imaginar? E o quanto a gente é capaz de suportar. E a gente dá conta. Isso que é legal, assim, a gente acha que talvez não. Será que eu dou conta? Sim, a gente dá conta. A gente dá conta. A gente, às vezes, é bem difícil, mas a gente consegue. E a gente sabe, então, assim, e a gente vai conquistando coisas novas, assim. Então, acho que eu diria isso. Aperta o cinto e vai dar certo. Vai dar certo. E aí, amiga, o que a Fran falaria pra Fran lá de 18 anos? Não se preocupe tanto. Aí eu parafraseio a Lady Murphy, que diz que o que tem que acontecer vai acontecer, né? Então, eu falaria isso. Não se preocupe tanto. Porque preocupação é tão eficaz quanto mascar chiclete para resolver uma equação de álgebra, já diria Pedro Bial. Use filtro solar. Eu já olharia pra mim e diria assim, vai lá, amiga. Vai lá, minha filha. Vai lá, segue que vai dar tudo certo. Ora, entrega e confia, mas assim, entrega de verdade. Né? Entrega, porque eu acho que, além de tudo isso, eu acho que... Acho não, isso eu tenho convicção, tenho certeza. Que com o passar do tempo, a nossa fé, ela faz várias transições, né? Ela passa de, nossa, eu tenho fé, eu acredito. Ela vai pro, eu tenho fé, vai dar certo. E ela vai pro, primeiro eu vou orar para ver se dá. E depois a gente faz. E aí a coisa vai andando. Então, eu diria para minha lá de 18 anos, confia. Ora, entrega e confia que vai dar certo. Vai lá, só vai. Tá, e agora uma interação aqui, rapidinha, aqui, um ping-pong, tá? Por exemplo, assim, ó, tipo, vida adulta em uma palavra. Pra mim, responsabilidade. Pra ti, Lucy. Vida adulta em uma palavra. Deu branco. Ui. Deu branco da psicóloga. A psicóloga não sabe responder o que é vida adulta em uma palavra. Tem tanta coisa que me ocorre agora. Desafios. Boa. Pra mim ti, também. amiga, desafios. Vida adulta, desafios. Desafios.
uma coisa que você deixou de aceitar. Interesses. Interesses eu deixei de aceitar. Em uma palavra, eu deixei, assim. Né? Coisas, pessoas, momentos que, às vezes, cara, precisa fazer, precisa falar. Não tem interesse. Então, eu deixei de aceitar o interesse. Isso aí. Né? Ou vou me envolver por causa de tal coisa, né? Não. Só vou se for bom. Isso aí. Bom pra mim, que eu goste e que seja legal. Isso aí. Que me agregue em algo, É isso né? aí. E pra ti, Lucy? Uma coisa assim. Convites, conversas. Ótimo. Pra mim, que tirem a minha paz. Com certeza. E uma coisa que... Lucy, uma coisa que você aprendeu tarde demais. Ainda estou aprendendo. Paciência. Ai, compartilho. Tá. Compartilho contigo. E pra ti, amiga? Resiliência. Aprendi tarde Isso aí. a ser resiliente. Eu é a preocupação e a paciência ali. Pega bastante. E o que te traz paz hoje? Não ir. Ótimo. Simples. Pra ti, Lucy, o que te traz paz hoje? As minhas plantinhas. Plantinhas. Ó. Eu, a minha família, aquela coisa da sexta-feira, sabe? Sim. Isso me traz muita paz, nossa. E um sonho que ainda quer realizar, amiga? Eu tenho. Eu tenho um sonho. Eu ainda, por mais que eu ame viajar, amo viajar com meus amigos, amo viajar com o meu marido, mas eu tenho um sonho de viajar com, assim, é o nosso sonho mais alcançável, é o próximo passo. É uma viagem com toda a família Sim. para fora, visitar a nossa costelinha. Esse é um sonho que eu almejo, assim. Levar todo mundo, mas todos incluem sogra, sogro, irmão, mãe, pai, todo mundo. Ai, que lindo. Muito legal. Gostaria muito de fazer uma viagem assim, em família. Vai fazer. Uma experiência diferente, né? Vai viver isso. Eu vou te dizer que daqui a pouco o teu sonho pode virar o sonho de outra pessoa também, porque daqui a pouco eu também tô gostando desse sonho. Também Ó, tenho viu? teus sonhos. Olha aí, ó. Mas a primeira coisa que me veio, assim, sabe, é ver meus filhos crescer. Sim. Ver meus filhos crescer, com certeza, assim, é meu maior sonho. A primeira coisa, assim, que eu penso. Com certeza. É o sonho de mãe, né? É o sonho da mãe. É o sonho de todas as mães. Ai, mas o meu, assim, é viver a experiência de ver a aurora boreal. Olha aí, a aurora boreal. Meu... Tá ali, é palpável também. Inclusive, o meu próximo livro já está em processo, é um livro infantil que fala da aurora boreal. É Um sonho, assim. que legal. É legal. Isso aí. Bom, E uma mania de adulto tu tem? uma mania... Baixa esse som. Talvez só você. Pois é. Baixa esse som, com certeza, essa mania de adulto, assim. Não sei se é mania de velho isso, acho que já é de pessoa mais velha. Do chato, Pois é. Mas eu sou também. Pois é, mas eu acho que é uma mania que eu tenho. E a da limpeza, eu acho que é uma mania, assim, de uma adulta neurótica. Isso aí. E a Lucy? E aí, amiga? Não consigo me lembrar de nenhuma mania de adulto agora. Fugiu tudo agora. Eu tenho uma mania de adulto, é o meu mate no final do dia. É. Não tem que tire meu Mas mate você não no fim fazia do isso dia. antes? Não fazia. Não. Eu acho que por conta da rotina, né? A gente chegava muito cansado, o Isa já ia direto pro trabalho de noite, que ele dava aula na época, e estudava, ia pra faculdade. Criança pequena, eu chegava moída do banco, tudo muito rápido, né? Por um período ali eu também dei aula, então não tinha esse hábito, né? A gente mal chegava, saía de dentro de casa, voltava para dormir, acordava no dia de manhã e ia. Tanto que nessa época eu cheguei a cogitar que era mais barato nós morar no hotel. Seria bem mais barato. Porque a gente vinha para casa literalmente só para dormir. E então o meu mate no fim do dia e o meu mate de manhã É sagrado. é coisa de adulta premium. Prêmio. Diga-se de passagem. Ai, gurias, o papo tá tão bom, né? Como é bom, nós poderíamos passar aqui horas, mas o tempo realmente ele é cronometrado. E então, nós queremos te agradecer, Lucy, de coração por você ter aceitado o nosso convite de ser a primeira convidada Que a honra. participar do nosso podcast. Não poderia ser mais especial,
né, Vani? Porque a gente tem uma história com a Lucy, você de infância, e eu lembro da Lucy do tempo da loja, né, Lucy? Então, gratidão por isso, né, por ter você aqui e também, assim, por promover essa conversa tão leve, que com certeza vai levar as pessoas que estão nos assistindo à reflexão. Assim como levou a nós quando nós estávamos roteirizando, né? Exatamente. Quando nós estávamos falando sobre o episódio, quantas coisas nós refletimos. Falei pra ti, né? É uma terapia. É uma terapia. Então, Escrever sobre nós é uma terapia. Lucy, Olhar pra dentro, olhar né? pra dentro, Olhar pra lembrar dentro. várias histórias, lembrar vários acontecimentos, né? E assim, Lucy, quero te agradecer muito do fundo do coração, primeiro por ter aceitado, topado esse desafio conosco, que não é fácil, né? Aí ainda assim, ó, eu aqui com o meu roteirinho de papel, né? Porque a adulta aqui precisa ter um roteiro pra seguir os passos. Mas quero te agradecer, Lucy, de coração, por tudo. Eu desejo muito sucesso a você, a tua clínica, ao teu espaço. Eu acho que foi muito providente de Deus essa tua vinda aqui para falar conosco, nos dar uma paz em algumas questões que a gente, por vezes, fica se questionando. Nos dizer que tá tudo bem, que é assim mesmo. Nem que seja pra isso, Nem que né? seja pra isso. Então, em nome do Entre Nós e tudo mais, te agradecemos. Queremos te entregar uma pequena lembrança lá da Casa Festas e Embalagens. Claro, nosso patrocinador. Agora nós já temos 4 patrocinadores. isso, agradecer a Casa Festas e Embalagens Pelo mimo. Eu espero que você, toda vez que use, você lembre de nós, lembre desse momento tão legal que tivemos aqui, essa conversa tão leve, descontraída, que entre linhas saiu por momentos aqui, mas fugiu do roteiro. Fugiu do roteiro, mas a essência a gente conseguiu captar o que nós exatamente queríamos aqui. Com certeza. E quero perguntar para você que está nos ouvindo aí, qual foi a expectativa de vida adulta que caiu por terra aí para ti? Conta aí para nós, que nós também somos curiosos, querendo saber. E se você gostou desse episódio, dá um print aqui na tela, nos marca lá no Instagram, isso é muito importante para nos ajudar a engajar, chegar mais longe. E se você é de Panambi, você tem ainda mais esse compromisso para promover as coisas que são daqui, que é tão importante, né? O nosso compromisso, em primeiro lugar, é trazer pessoas de Panambi, priorizar as pessoas que são daqui. Então, a Lucy abriu esse quadro, né? Então, pediu teu apoio aí, vai lá, curte, compartilha lá no Instagram, visita nós lá no YouTube, né? E... nós temos que aprender, lá no YouTube, clique, ativa o sininho das notificações. Isso. E nos segue o nosso canal. Isso aí. E também queremos agradecer a nossos patrocinadores oficiais, então, a Eti e as meninas da N Ideias lá, pela nossa logo maravilhosa, que hoje tá aqui, ó, já estampada. Temos da nossa cuia, a nossa logo estampada, já nova. Então, queremos agradecer imensamente as meninas que estão desde o primeiro dia conosco. É verdade. No nosso desafio, fizeram toda a nossa identidade visual, deram cor, deram nome, deram uma logo bonita para nós aí. Então, Inclusive agradecer. a Eti sugeriu a Lucy também. Isso, a sugestão numa delas foi a Lucy também. Foi a Lucy, Exato. Legal. As gurias nos dão um suporte absurdo aí, que sem elas, com certeza, Isso né, aí. Fanny? Lucy, aonde que nós podemos encontrar a Lucy? Fala aí para nós. Tu falou do Instagram, né? Isso aí. Tá, eu sou péssima pra lembrar, mas vamos lá. O Instagram é Lucimara Stous, psicóloga. Por aí, dá pra achar. Eu tenho um Instagram que eu misturo um pouquinho ali minha vida pessoal e um pouquinho também falo lá de psicologia infantil, né? Sobre infância, sobre criança, que é um tema que me é muito caro, que tenho muito apreço, assim. E é isso, assim. E em Panambi, por aqui... São todo ouvidos. São todo ouvidos. E eu fiquei muito feliz de estar aqui, muito honrada. Obrigada, gurias. Foi uma delícia de conversa. Ai, que bom. A gente vai te entregar. Deixa eu ver que eu tô Presente, curiosa. ela tá curiosa. Curiosa. Nosso presente é uma linha nova que tem lá na Casa Festa. Olha Ai, só. tem cheiro bom. Tem cheiro bom. Eu cheiro senti de o cheiro. cheiro de lembranças. Florido. Ah,
E eu espero que toda vez que você sinta o cheiro, você lembre de nós. Olha aí, ó. Ai, que coisa tão linda. Viu? Então, olha aí, ó. Nossa patrocinadora hoje Isso, caprichou. caprichou, não prestou. Não? Tá Ai, inovando, ela tá inovando. Isso né? aí, Coisa mais inovando. Lindo, lindo, lindo. É um gessinho com um detalhe que você borrifa ali Esse aqui. isso, e ele aromatiza o ambiente. Que lindo. Obrigada. Imagina, Ai, guria. amei. Que bom. Então, um beijo a todos. Um beijo, muito obrigada por nos acompanharem até aqui Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar com os amiguinhos. e até a próxima.